Estamos de volta, continuando na rodada aí do Campeonato Brasileiro, né, tivemos aí o Vasco contra o São Paulo, um Vasco que jogou muito melhor, né, só que não teve a competência, né, de finalizar, né, ter as finalizações se tornarem em gols, né, sufocou, até mesmo pela questão, né, de um lance polêmico também, da mão, não foi, ainda mais, né, dando o segundo amarelo, expulsão. Não, né? Foi expulsão direta. Não, foi segundo amarelo. Foi segundo amarelo? Foi segundo amarelo. E com isso, né, o Vasco cresceu, sufocou o São Paulo conseguiu, né, suportar a pressão não tomando gols, e no finalzinho veio o castigo, que é natural e é normal do futebol, né? Quem não faz realmente leva, né, aos 42, 43 minutos, o Rodrigo Caio chegou muito bem à frente, né, completando. Temos aí os gols desse bom jogo, né, de São Paulo 2, Vasco 2. E esse Vasco deixou escapar aí uma grande oportunidade em circunstância, não antes do jogo, acho que o empate até seria um bom resultado, mas dentro das circunstâncias do jogo, acabou sendo um péssimo resultado. Principalmente porque começou perdendo um jogo aos 50 segundos do primeiro tempo, né? Rodrigão, né? Entregou a paçoca ali mesmo. Então é muito complicado. Agora, você não entendo como um time com superioridade numérica, desde um tempo inteiro. Tempo inteiro consegue tomar um gol de contra-ataque. Então isso aí aqueles sinais de Série B, né? É isso aí. E o pênalti que o árbitro marcou, olha, meu Deus. Não dá. Valeu a pressão do Eurico? Valeu, foi pressão do Eurico, né? Suderge informa. Pênalti. São 5 gols do Nenê, 5 de pênalti. 5 gols, 5 de pênalti. 5 gols, 5 de pênalti, né? Então é uma coisa assim que chega a beirar o absurdo. Então, né, são aí coisas. O Pato, né, chegando. O Pato muito fraco, né? Vamos falar a verdade. Mas também, assim, eu acho que jogando, né, numa posição pelo lado, tendo que voltar para marcar, não é muita dele. Eu acho que não é o forte dele também. O Doriva quis jogar com os dois, mas aí tem os problemas da parte defensiva, né? Jogar com o Luiz Fabiano e o Pato, né? E o Ganso. O Doriva é muito ruim. O time do São Paulo totalmente engessado. Também tem uma direito do. Olha o pênalti. Isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é uma covardia, e com um jogador de 20 anos. Detalhe, o elemento de preto em campo, que não é o Rogério Ceni, né? Não estava, pegou muito, só estava apitando jogos menores de séries inferiores, série B e C. Jogos menores de série B e C. De repente a comissão de arbitragem saca o cara. Vai para Vasco São Paulo. Parei, né? Parei. Que temporada vem fazendo o Nenê, né? Eu vi os caras falando isso ontem. O Nenê é um cara tinhoso, né? Tá aí valorizando, porque ele se ofereceu para vários clubes no Brasil e nenhum clube quis. Então, assim, com o Vasco tava ali, qualquer coisa que viesse já tava no lucro. Então, ele está se valorizando para a próxima temporada, tem 35 anos, e o Brasil é o país dos jogadores de 35 anos, né? O Ricardo Oliveira, ao gol do Rodrigo, salvando. Salvando, aí assim... Constante, né? O Rodrigo muito bem na bola aérea, né? Todo mundo sabe que o Nenê vai bater no meio da área e o Rodrigo vai subir, seja do lado esquerdo ou direito. Então todo mundo, tá lá, vamos sair. Nesse momento o Vasco estava a 2 pontos de sair do inferno na próxima rodada. Não, e depois o gol perdeu um caminhão de gols. Vai ver aí nos melhores momentos, continua nos melhores momentos. O Vasco perdeu um caminhão de gols. Oportunidade, fora jogadas que, né, ali 3 contra 2 e aí a falta, o Rogério Ceni indo muito bem na bola. Rogério Ceni salvando salvando o bicho aí. Mesmo com a pochete, eu reparei uma da pochetezinha. Mas tá aí. E o Vasco brincando de perder gol. Mas aí, né, quem não faz, já dizia o filósofo do futebol aí. Já dizia o filósofo do futebol. Só aí a gente já viu 3, né? Falta, 3. mais 2, mais uma. Ó, como um gato. E
E vai. E bola que vai. E só dá Vasco. Só dá Vasco. E só dá camisa branca. Não, certo momento do jogo eu pensei, pô, o Vasco vai golear. Essa bola na trave. São sinais. Não, tem coisas que são. E aí o gol. Sozinho, Rodrigo Caio, meio da área. Não pode. O Luan reclamou de falta. O lance idêntico a Chapecoense no jogo anterior. O Luan reclamou de falta. E não foi nada, caiu de maduro. Esse empate, aquele empate que diz pro time assim, ó. Mas o time do Doriva. Doeu, né? Doeu. O time do Doriva é engessado. Todos os times do Doriva são muito engessados. Então, assim, você não tem o que dizer muita coisa. Então, e Juliano, voltou para a lanterna, né? Voltou, né? A vitória do Joinville. Joinville venceu e o... Eu falava desse Joinville. O Joinville não tá morto. O Joinville está 3 pontos de saída do sofrimento, né? Mas são 3 pontos. O Figueirense. Não, e o Figueirense jogou pedra também, né? Eu vi o jogo do Joinville, assim, torcendo muito por empate. Venceu o Joinville. Né? Foi assim. E tá embolado, né? Mesmo com... Né, com esse empate do Vasco, o Vasco na lanterna, mas está a 4 pontos aí de sair. O Vasco tem que fazer o seguinte, é coisa simples pro Vasco na próxima rodada. O Vasco vai enfrentar na próxima rodada... O Grêmio, em casa. Isso. Só tem que fazer o seguinte, só tem que vencer. Só isso. Esse Grêmio vem aí cabisbaixo, uma derrota em casa pro Chapecoense. Mas o Grêmio é o time que... o Grêmio, Flamengo, Palmeiras... Né, Atlético Mineiro, são reflexo do campeonato. Eles conseguem em casa fazer uma partida horrorosa e fora de casa golear qualquer um. Qualquer um, seja de Corinthians, seja qualquer um. Consegue enfiar uns 5, 6 a 0. Então, é um time perigoso esse do Grêmio. E o Grêmio, querendo ou não, ele encurtou a distância dele pro Santos. Então ele tem que manter a diferença. O Santos que começou a galopar, Se entrar numa sequência aí, bobear. Quando veio, tá fora. O que aconteceu? Tô fora? Então já aconteceu. Já aconteceu com o Palmeiras, já aconteceu com o próprio Grêmio. Né? Então, o Internacional, que foi líder do campeonato durante. E ficou fora do G4. Ficou acho que em 8º lugar, se eu não me engano. Começou uma sequência ruim, perdeu. Então, assim, o Grêmio, acredito eu, que o Roger foi infeliz no jogo de ontem, né? Deu tudo errado pro time do Grêmio. Parece que o segundo tempo, o salto alto falou mais alto. Mas contra o Vasco precisando vencer, vai vir com atenção total. E o Grêmio joga por 1 ou 2 bolas. Joga de contra-ataque, né? Com o Luan. Com aquele time todo muito mais rápido. Não sei não, Juliano, eu acho que... O Vasco só precisa vencer os próximos 4 jogos. Né? É o Grêmio e depois o Fluminense. Só isso. Clássico, né? Venceu os próximos 2 jogos, o Vasco está praticamente fora, mas tem que vencer. O empate não resolve. Porque tá no empate, né? Tá ali. Empatar você São 8 jogos sem perder, mas 4 empates. 4 empates. Então isso não conta muito. É preferível você perder o jogo, igual o de ontem, perde o jogo de ontem, mas ganha 2 seguidos, você deixou de ganhar. Não, e o Jorginho ficou muito, muito chateado, né? Realmente, com razão, porque o Vasco teve chance de matar o jogo, né? E sofreu um empate no finalzinho, um empate com sabor de derrota. Mas posso falar o que foi com os jogadores do Vasco? Os jogadores do Vasco também, assim, naquele jogo assim, não, agora nós estamos conscientes, nós vamos marcar gol, vamos fazer a tonelada de gol. E não é assim, é feijãozinho com arroz. Rogério Ceni posiciona bem, toca para o outro jogador que está mais posicionado e empurra para dentro. O Nenê tem um problema muito sério, ele quer resolver a partida sozinho. Né? E isso não é de hoje que se reclama isso do Vasco. Ele é o cara do Vasco? É o cara do Vasco, mas ele quer resolver tudo sozinho. Aí é Júlio dos Santos, que não vem uma rodada boa. Também é difícil, né? Você jogar com Herrera e Leandrão do seu lado, né? É muito complicado. Aí, né, toca a bola pros caras, os caras vão fazer o que fazem melhor. Mas uma coisa boa que o torcedor do Vasco já está feliz é que não vê mais a cara do Guinha Azul, né? O Guinha Azul, né, ele... Já praticamente está com o passaporte, vai voltar para a Argentina. Tranquilo, deve voltar pro como chama? Aquele time que é o Olímpia, né, do Paraguai, que ele gosta muito. E assim, tem uns achados do Vasco, né? Esse Bruno Galo é um achado da base do Vasco, se não me engano. É um achado do Vasco, é um bom jogador, né? Tem muita coisa para maturar, né? Não é o Madison voltando a ser aquele Madison no início da temporada. Isso. Depois da lesão. Né? Aí você tem, né? Você tem o Andrezinho não, tem o Nenê, né? E acabou. O time do Vasco se resume a isso.
E o Martin Silva, né, que é um bom goleiro, mas É, de vez em quando dá um fácil, susto, né? Mas tranquilo. Isso aí, os goleiros carioca também estão dando, todos eles, né, muito susto. Entregando a paçoca, Entregando a paçoca. Mas, Nixon, saindo do Vasco, né, a gente esperava muito do Fluminense depois daquela, né, vitória maiúscula sobre esse São Paulo, né, e foi ao Mineirão e foi engolido aí pelo Cruzeiro, né, com 2 gols do William, né, o William Bigode, né, que é um jogador que vem desde os 2 títulos do Cruzeiro, né, um jogador que foi um pouco preterido pelo Luxemburgo quando chegou, ficou no banco de reserva, algumas vezes nem jogava, né, e agora com o Mano vencendo aí jogador referência, né, e ajudando o Cruzeiro até mesmo sair daquela situação de zona de rebaixamento, e hoje o Cruzeiro já vai abrindo vantagem também e esquecendo aí essa temporada e pensando em 2016 também, né? Assim, são jogadores, né? Nós temos os melhores momentos do jogo, não temos, Juliano? Temos. Então, são jogadores que não podem chama-se ser preteridos, né? Eles têm que se enquadrar no time de alguma forma, né? O Luxemburgo errou muito em fazer isso, de deixar o William lá de fora. Não vinha numa boa jornada? Não vinha, mas ele tinha que ser banco e entrar no time de vez em quando. Queria recuperar a forma dele, porque ele sabe que ele precisa mostrar futebol, né? E assim, com o Mano Menezes, eu não acredito muito no Mano Menezes, né? Que para mim é fanfarrão. Então assim, ele vai organizar esse time para o ano que vem se ele tiver condições de trabalho também. Também de repente ele pode dar uma igual deu no Flamengo, querer sair do time do nada. Depois de O Cruzeiro tem um bom elenco, né? Tem lógico, assim, não conseguiu repor a altura, mas tem um bom elenco, não é uma essa equipe... Essa virada aí foi excepcional, né? Não é uma equipe para estar na posição que está, né? Não, tem aí o William, o zagueiro Manuel, o goleiro Fábio, o Paulo André, o Williams, o jogador de pegada no meio de campo. O próprio Joel, né? O Joel foi destaque no Curitiba no ano passado. Machucou, né, o Joel, né? Uma contusão séria. O próprio Leandro Damião, né? Se ele conseguir recuperar a forma dele, que eu acho difícil, né? Que entregou a paçoca também já era. E o Fluminense agora é pensar na Copa do Brasil, né? Tem confronto agora no meio de semana. Infelizmente eu estou pensando muito sério, tem que ser um título paulista esse ano. Se possível do Santos, do Palmeiras. Palmeiras nem tanto, mas o Palmeiras tem que passar. Mesmo sendo título, não... esse Flamengo do jeito que tá, né? Não pode ser até o... Não, mas é sem rivalidade não. Acho que o futebol paulista é no melhor momento que o futebol carioca, né? Não tem jeito, não. Não, é sério, assim... O Fluminense tem que começar também a pensar na próxima temporada. A pergunta que se faz no Fluminense é: Eduardo Batista é o treinador para a temporada 16? Márcio Bittencourt aposta no... Vai depender muito do que ele conseguir, né? Por exemplo, se ele conseguir o título da Copa do Brasil, com certeza ele fica. Mas aí que está o grande... Não é impossível, são jogos de mata-mata, competição diferente. A gente sabe disso e é um jogo aí contra o Palmeiras, Palmeiras que oscila muito, oscila bastante. Que tem um elenco forte, mas não tem um time bom, não tem um time montado, que só pro ano que vem vai ter um time montado, né? Esse ano é cata-cata, porque você monta um time com 3 anos, né? Você sabia que a média de você montar um time é 3 anos. O primeiro ano para os jogadores se conhecerem, o segundo ano para você estabilizar e o terceiro ano para começar a conquistar títulos. Olha o gol que o Cruzeiro perde. Assim, é um gol que não se perde, né? Adivinha quem? Baixou o espírito de David nele, né? Damião. Sim, muito... E a zaga do Fluminense batendo cabeça. Demais, mas a zaga era muito nova também, né, Juliano? Era praticamente uma zaga que foi jogar esse jogo específico. Aí, acabou sendo um jogo totalmente ruim pro Fluminense, né? Porque além da derrota, né, perdeu jogadores lesionados, jogadores importantes, né? O Marco Júnior, e que não tem certeza ainda se joga quarta-feira. Não deve jogar quarta-feira e bota em risco o resto da temporada, né? Porque o Marco Júnior ele recuperou um bom futebol que tinha perdido, né, com a chegada do Ronaldo Assis, né, no Fluminense, e recuperou o bom futebol. E agora quando recupera... Lesão. Então, muito complicado. Vamos aí a mais um intervalo comercial e na volta, né, falando mais aí sobre o futebol brasileiro, o futebol mundial, né? Tivemos aí um hat-trick do Neymar, né? Os jornais aí da Espanha, catalães, chamando de Reymar, né? E vamos falar um pouco
né, desse bom momento que vive o Neymar no Barcelona e também, né, sobre o esporte aqui da nossa cidade.